protestos, muita repressão, mas o Brasil é sui generis, né? Há pouco estava a seguinte manchete: Mourão diz que haverá eleições. Isso é impressionante, é realmente impressionante. Eu imagino assim um brasileiro, né, que está há 15 anos no Uzbequistão sem acompanhar o noticiário local, ele chega aqui, liga a televisão e vê essa manchete: Mourão diz que haverá eleições. Ele falou, a coisa aqui está esquisita, não é? Há risco de não haver eleição. O vice-presidente está dizendo que as eleições serão realizadas. O que está acontecendo? Pois vamos, com sinceridade, observar o peso do que disse o Mourão. Digamos que o Mourão tivesse dito, pode ser que haja eleição. Ou tivesse dito, pode ser que não haja eleição. O que mudaria? Nada. Nada. Semana passada nós dissemos aqui, não é, Ronald, que o Bolsonaro, quando afirmou que pode, ou vai ser assim ou não vai ter eleição, não é? A gente dizia, olha, se fosse o Erdogan falando isso, o Putin, o Orbán lá na Hungria, o Erdogan na Turquia, o Putin, óbvio, na Rússia, levaríamos a sério. Porque esses caras têm, não o governo, eles têm um Estado nas mãos. O judiciário é um braço da vontade do comando do Estado, personificado na Turquia em Erdogan, na Hungria hoje em Orbán e, claro, na Rússia em Putin. Então, se um deles diz assim, se não for assim não vai ter eleição, acredite, será assim, né? Caso contrário não haverá eleição, mas será do jeito que eles estão dizendo que vai ser. Aqui não. Aqui não. Haverá eleição. Por que não haveria? Se não houver o voto impresso, não haverá eleição. Muito bem. Por que não haveria? Quais as possibilidades? A primeira, se o judiciário, em razão de uma situação excepcionalíssima, determinasse o adiamento da eleição. Como aconteceu no ano passado, na eleição para prefeito. Houve um adiamento por causa da Covid. Entenderam que em outubro seria muito perigoso que as pessoas saíssem e se juntassem ali em sessões eleitorais. Então adiaram a eleição. Foi uma decisão por causa de uma situação excepcional. Mas foi uma decisão de quem? Do Judiciário e do Congresso Nacional. Outra possibilidade. Não vai ter eleição, se não for assim, porque o povo não vai votar. O povo decidiu não votar. Mas assim, numa maioria tão esmagadora, 90% dos eleitores não saem para votar. Por quê? Porque estão protestando, porque entendem, a população entende, mas não com maioria simples, né? A maioria esmagadora, 90% dos brasileiros entendem que é preciso o comprovante ali visível para que a pessoa constate se foi registrado corretamente seu voto. Como não foi assim, como não será assim, como não seria assim, decidiriam não participar das eleições. É a segunda possibilidade. Terceira, a derrubada do poder. E aí você só faz isso com armas, né? Ou seja, as Forças Armadas derrubando o governo ou agindo com o governo, fechando o Supremo, fechando o Congresso e determinando que não haveria eleição. São as três possibilidades. A terceira, que seria uma ação militar,
convenhamos, né? Ela ocorreu no passado, num ambiente, numa circunstância, inclusive internacional, que obviamente não se repete nestes dias. A circunstância internacional não se repete nesses dias. A circunstância interna não se repete nestes dias. E a sequência de fatos anteriores é uma sequência muito diferente da sequência de fatos anteriores a este momento histórico. Porque é algo sobre o qual já conversamos aqui, e os ouvintes da Bandeirantes, os espectadores da Bandeirantes, sabem como é a história brasileira. A história da República no Brasil. Depois do fim da monarquia, encerrada a monarquia, o período republicano, ele é marcado constantemente por intervenções, por tutela dos militares em relação à vida política. A vida política no Brasil foi, por décadas, tutelada pelos militares e muitos acontecimentos políticos foram produzidos pelos militares, inclusive a República, que nasceu, sempre vale notar, numa quartelada. Imaginem o século XIX, 1889. Muita gente que morava longe, lá onde Euclides da Cunha andou e escreveu as extraordinárias páginas de Os Sertões. Aquelas pessoas passaram anos sem saber que não era mais o Dom Pedro II, que não havia mais monarquia, que não havia mais o imperador. Não sabiam, não tinham a menor ideia de que houve uma quartelada no Rio de Janeiro, derrubar a monarquia e estabelecer a república. Porém, onde houve até aquela reação místico, político, popular de Antônio Conselheiro, mas grande parte do Brasil ignorou o fato. E sua vida não mudou. A maioria absoluta da população vivia na área rural, vivia em fazendas, né? E nem tomou conhecimento, não mudou nada. Continuou lá, selando o cavalo, tocando o gado, tocando a vida. Não mudou nada. Mas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde no século XIX, não só na capital, mas no interior de São Paulo, Itu é um exemplo, cresceram os movimentos republicanos e tal. E os militares gostavam muito, porque muitos eram de formação positivista, né? Tinham uma formação positivista, liam Conte e viam a República e os movimentos republicanos internacionais como um aceno para a modernidade, né? A grande revolução era a República. Os militares no Brasil, no século XIX, muitos aderiram à ideia da República porque formados numa escola positivista, com influência do positivismo. Então, eles fizeram com que acontecesse aquele fato histórico no dia 15 de novembro de 1889. Foi uma ação militar, uma quartelada no Rio de Janeiro, troço localizado, com alguns episódios decorrentes em outros lugares. Mas basicamente foi no Rio de Janeiro. E muita gente passou anos sem nem saber que o Dom Pedro já não estava no trono. Assim como quando o Robert Kennedy, irmão de John Kennedy, Robert Kennedy assassinado em 68, ele viajou pelo Brasil na década de 60 e nos rincões brasileiros, ele conversando com a população, ele notou isso, ele até escreveu isso, que muita gente achava que Getúlio Vargas ainda era o presidente do Brasil. Na década de 60, o Getúlio se matou em 54, 24 de agosto de 54. 10 anos depois, muita gente, porque ainda era uma população muito afastada do noticiário, dos fatos, o sujeito vivia a vida dele. Era até melhor. E achava que o Getúlio ainda estava lá, né?
Então, imagine então no século XIX a vagareza com que os fatos se espalhavam, eram conhecidos, as notícias se espalhavam. Era uma coisa muito vagarosa. Depois, o primeiro presidente ao militar, o proclamador da República, Deodoro, que não gostava da ideia da República, era um militar mais à antiga, era fiel, ou vinha sendo fiel à monarquia, e entendia que Brasil e República eram coisas incompatíveis. Olha a ideia do Deodoro. Renuncia. Seu sucessor, um militar, Floriano, fecha o Congresso. Prudente de Moraes, o primeiro civil, só governa porque há apoio militar. E você tem diversos episódios no início do século XX que mostram insatisfações, inclusive, dentro das Forças Armadas, né? E repressões e ações políticas. Os militares voltam ao poder. Você tem Hermes da Fonseca. O movimento tenentista, em 24, nasce onde? Nos quartéis, o nome já diz. A Revolução de 30, assim chamada, o golpe, se quiserem, que leva Getúlio Vargas ao poder, só ocorre porque as Forças Armadas apoiam e o movimento tenentista, perdoado, também apoia. Aliás, foi fundamental. Foi base do governo getulista. Prestes não, depois foi preso em 35. Embora no início dos anos 40 tenha apoiado o Getúlio, estranhamente, depois do que aconteceu com a Olga Benário, foi entregue numa bandeja uma judia comunista grávida entregue aos nazistas, né? Um crime do governo Getúlio Vargas, e o Prestes desconsiderou isso na hora de apoiar o Getúlio no início dos anos 40. Chegou até em 45 a pedir que nem houvesse eleição e que Getúlio ficasse no poder. A morte de Getúlio tem a ver com pressão dos militares, com a República do Galeão. A aeronáutica muito insatisfeita com Getúlio. No exército, muitos generais queriam a renúncia de Getúlio pelas acusações de corrupção e pelo atentado contra Carlos Lacerda. E ele se mata, pressionado, em 24 de agosto de 54. Em 55, Juscelino só toma posse porque Lott garante, o Marechal. Ou seja, uma posse tutelada pelos militares. A renúncia de Jânio, Jango assume ou não assume? Os militares dão as cartas. Aceitam depois que há um primeiro-ministro, ou seja, vai ser um presidente protocolar. Quem vai mandar é o primeiro-ministro. As coisas não foram assim, e aí há o referendo, o povo diz presidencialismo, o Jango passa a governar plenamente, depois é derrubado pelos militares. 21 anos no poder. As coisas mudam exatamente depois do regime militar. Porque dentro dos quartéis já havia até um cansaço em relação a essa participação ativa, né? a esse movimento permanente dos militares na política e da política nos quartéis. Há um cansaço. Vem a nova Constituição que estabelece limites claros para as Forças Armadas exatamente em razão desse histórico. E cada vez mais o governo civil e o Congresso e o Judiciário tentam acabar com a ideia de uma tutela militar, uma democracia tutelada. E de fato, não houve episódios depois disso, a não ser manifestações aqui e ali. Manifestações de reservistas, né? E então, imaginar que uma eleição não ocorrerá porque há possibilidade de um golpe militar é um negócio sem pé nem cabeça. E muitas vezes, exatamente pelo descrédito nessa ideia, é que algumas palavras ficam desmoralizadas, né? Então, alguns ultimatos que são claramente desprovidos de força real. São ultimatos muito mais ancorados nesse histórico do que na força real, na possibilidade real. Possibilidade, na maioria dos países, existe, mas ela é ínfima.
64, havia uma guerra fria no mundo. Era o tal mundo de dois polos, de dois poderes, Estados Unidos e União Soviética. Dois gigantes nucleares, áreas de influência. O Brasil oficialmente estava na chamada terceira via, ou seja, o movimento dos não alinhados, cascata. A Índia, que era não alinhada, na verdade, oficialmente, na verdade, era muito mais amistosa com a União Soviética do que com os Estados Unidos. O Paquistão, vizinho à Índia, com guerras com a Índia, com problemas fronteiriços, era próximo dos Estados Unidos, na época do Mohammad Zia-ul-Haq, seu presidente, enquanto a Índia tinha a Indira Gandhi, muito mais próxima da União Soviética, muito mais próxima do Kremlin. O Brasil, obviamente, estava na esfera de influência dos Estados Unidos, embora oficialmente fosse ali do movimento dos não alinhados, cascata. O único país no mundo que não se alinhou foi a Iugoslávia. Porque a Iugoslávia fora expulsa do Comintern, o Tito foi expulso do Comintern pelo Stalin, chamado de revisionista, etc. E, ao mesmo tempo, o Ocidente não o via como um parceiro, como um aliado. A própria China, ela esteve nos braços da União Soviética e depois aproximou-se dos Estados Unidos, no final dos anos 60, governo Nixon, hein? E foi quando ela teve assento no Conselho de Segurança da ONU, que era da China nacionalista antes, assim chamada, Taiwan. Então, só a Iugoslávia era não alinhada. Então, em 64, havia a lógica da Guerra Fria. E essa era a referência. Ou você está aqui, com exceção, insisto, da Iugoslávia. Só a Iugoslávia. Todos os outros estavam alinhados, ainda que se dissessem não alinhados, como o Brasil se dizia não alinhado. O Geisel, por exemplo, não ia com a fachada dos Estados Unidos. Tinha desconfianças em relação a oficiais americanos, em relação aos Estados Unidos. Fez o movimento necessário para que o acordo nuclear, para a compra de equipamentos para a produção de energia nuclear no Brasil, a construção das usinas de Angra, fosse feito tal acordo com a Alemanha e não com os Estados Unidos. O Geisel foi fundamental para que a Alemanha fosse escolhida e não os Estados Unidos. Sempre houve um movimento nacionalista forte nas Forças Armadas, mas naquele momento, em 64, tudo que ocorria no mundo estava baseado na lógica da Guerra Fria. Inclusive, as ditaduras que se instalaram na América do Sul. Inclusive Cuba, que fez a Revolução em 59, 1º de janeiro de 59, inicialmente tentou uma aproximação com os Estados Unidos. Repudiada, rejeitada, aproximou-se de Khrushchev e foi acolhida pela União Soviética, que aí coloca mísseis lá e há a crise dos mísseis e tal. Mas essa era a lógica. Então, hoje isso não existe. Há uma Guerra Fria? Há uma nova Guerra Fria, aliás, duas. Ou podemos dizer uma, Estados Unidos de um lado, o bloco China-Rússia do outro. O alinhamento China-Rússia do outro. E os Estados Unidos com a OTAN, apesar das dissidências internas. Inclusive a Turquia, hoje muito mais próxima da Rússia do que dos Estados Unidos. Mas faz parte da OTAN. Então, a situação é outra. Não há essa bipolaridade, não há essa escolha a ser feita. Ou eu estou lá ou eu estou aqui. Ou eu estou aqui ou eu estou lá. Não existe. E não há uma sequência anterior de fatos, como houve antes de 64, não há nada parecido. Então essa hipótese, a probabilidade é zero? Não, nunca é. Na maioria dos países. Talvez em 2, 3, Estados Unidos, Reino Unido, talvez França, Alemanha, e só. Aqui não. Aqui a probabilidade se existe, é ínfima. Existe, é ínfima. Não há base, não há fatos, não há sustentação nem interna nem externa. O povo não ir porque não aprovaram o bilhete lá, o comprovante, é uma quimera. Né? Você tem quem apoia e tem quem é contra. E mesmo quem apoia não faz disso a razão da sua vida.
não vou votar, porque não tem nada. Talvez, mediante um apelo, né, decidam, um grupo decida, não vou votar em protesto. É um grupo minoritário. A eleição acontece. E uma decisão do judiciário, não havendo um fato extraordinário, como houve em 2020, para um adiamento de um mês. Um mês. Só. Então, é esquisitíssimo. Você liga a televisão, ou abre o jornal, ou liga o rádio, e tá lá, General Mourão diz que as eleições acontecerão. Sinceramente. Alguém poderia até dizer o que o senhor acha da fala do presidente. Mas perguntar se as eleições vão acontecer. Não é o Mourão que vai decidir isso, não é o Bolsonaro que vai decidir isso. Então é muita palavra jogada ao vento. Num país que tem uma crise gigantesca, econômica, social, milhões de desempregados. Estamos falando de 20 milhões de desempregados. Com mais 14, 15 milhões aí que estão subutilizados, subempregados, sobrevivendo. Uma epidemia que ainda provoca atenção, alerta, problemas. Uma crise social violentíssima, com muita gente lançada nos últimos anos na miséria. Aquela grande recessão que tivemos aí de 2 anos e meio já jogou muita gente na miséria. A pandemia agravou isso, mandou mais alguns milhões para a miséria. Mas vamos nos distraindo com essa conversinha de vai ter ou não vai ter eleição. Aliás, tem uma reportagem aqui da Bela Megali que fala exatamente a respeito da maneira como os ministros do TSE receberam essa conversa. Receberam como bravata e jogo para a plateia do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, manifestaram apoio ao Barroso. Eu acho que o Barroso e o Alexandre de Moraes pisam na bola, extrapolam seu papel institucional, quando ficam fazendo movimentos políticos para que não haja o comprovante. Isso é ridículo. Moraes se reuniu com líderes partidários, dezenas, para articular a oposição ao voto impresso. A impressão do voto, que é feito, na verdade, na maquininha do mesmo jeito lá, na urna eletrônica, e só a diferença é que vai aparecer ali um comprovante para o sujeito olhar, ele não toca, ele não leva e tal. O Moraes não tem nada de se reunir com lideranças políticas para impor ou para convencê-los de que é preciso rejeitar isso. Ele não tem de fazer isso, não é papel dele. Ele é pago para julgar, e julgar à luz da Constituição. Ele não tem nada de fazer reunião com políticos para convencê-los disso ou daquilo. Não é seu papel. Barroso da mesma maneira, articulando, fazendo movimentos. Só que o Barroso ganhou um aliado, o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, em vez de dizer, olha, o Barroso está insinuando que voltaremos ao período das urnas do voto no papel, das cédulas, então isso é mentira. Não é verdade, ele está mentindo. O voto continua sendo na urna eletrônica, apenas vai ter um papel ali para o sujeito olhar se está de acordo com o que ele votou, não é? E aí você pode ser contra ou a favor, mas não minta. Não diga que será a volta da fraude com o papelzinho, não vai ter, o sujeito não vai usar caneta e papel. Ah, mas a recontagem é no papel. É apenas isso, a possibilidade de recontagem. Uma ideia que começou sendo defendida por Brizola, não tem nada a ver com o Bolsonaro, e que hoje, inclusive, é apoiada pelo Ciro Gomes, que está no PDT, partido fundado pelo Brizola. Mas não. Mas é um direito o Barroso chegar e falar assim, eu sou contra porque é caro, eu sou contra porque não precisa, eu sou contra porque pode provocar um problema técnico, provocar filas, tudo isso. Mas não venha com esse papo
de que vai voltar a cédula, insinuar isso, né? Antigamente havia fraudes, porque era no papel. E o Bolsonaro podia dizer só isso, ó, o cara tá inventando história. Mas quando ele começa a xingar o cara, é um imbecil. O que ele provoca? Ele provoca a reação do corpo do judiciário. Dentro do TSE, que o Barroso hoje está no TSE, dentro do Supremo, obviamente. Vejam o caso daquele inquérito aberto de maneira esquisitíssima pelo Toffoli. A escolha do Alexandre de Moraes para relator, esquisitíssima, porque não foi por sorteio, foi por indicação direta do Toffoli. Houve críticas pesadas dentro do Supremo. Marco Aurélio, agora se aposentando, disse isso. Aliás, Marco Aurélio, que hoje faz 75 anos, disse isso. Quando, porém, o ataque ao Supremo ultrapassou as linhas institucionais, deixou de ser crítica racional com argumentos e virou ataque pessoal, o Supremo, se fechou e meteu 10-1 a favor da manutenção do inquérito. 10-1. Por quê? Porque o Supremo passou a ser atacado com xingamentos, críticas às pessoas e não às decisões. E aí ele se fechou. Então, quando o Bolsonaro fala que o Barroso é imbecil, ele, claro, provoca essa reação. O Barroso está errado em fazer movimento político a favor disso ou daquilo. Aliás, ele já ultrapassou diversas vezes suas funções, seus limites institucionais. Já agiu, inclusive, como legislador, não um legislador de 503 na Câmara ou de 81 no Senado. Ele já agiu como o legislador. E o Moraes da mesma maneira. Não tem nada de se reunir com lideranças partidárias para articular isso ou aquilo. Não é papel dele. Tem todo o direito de se manifestar. Tem todo o direito de afirmar. Escuta aqui. Isso aí é um retrocesso, isso é um atraso. Não tem nada de colocar papelzinho. Vai provocar custo. Vai provocar o risco de problema técnico. Perfeito, são argumentos. Mas não fazer movimento político. Isso não é aceitável. Só que o Bolsonaro dá armas, munição para Moraes, para Barroso, quando responde xingando os caras. Não é? Então, dentro do TSE, primeiro, esse papo de não vai ter eleição, eles enxergam claramente como bravata. E é bravata. É bravata. Não precisamos ficar perdendo muito tempo. O Mourão disse que vai ter. Não é o Mourão que decide. Está decidido. A lei disse isso. Aliás, a data da eleição é estabelecida até aqueles exageros da Constituição. Até isso ela estabelece. Não deveria, né? Deveria ser lei ordinária. Pode ser mudada quando conveniente. Não. Constituição. Tá bom. Mas o fato é que está lá. E o presidente da República, o Fux, presidente do Supremo, o Pacheco, presidente do Congresso, por ser presidente do Senado, o Arthur Lira, presidente da Câmara, nenhum deles tem poder para isso. Para dizer, não vai ter eleição. Nenhum deles, nenhum. Então é claro que é perda de tempo, né? Enquanto os problemas reais, gigantescos, estão aí, nas ruas. E, por fim, lembrando que o Moraes será o presidente do TSE na eleição do ano que vem, naquele revezamento que eles fazem lá. Ele vai ser o presidente do TSE naquele momento. Enfim, é lamentável que esses gigantescos problemas não sejam atendidos, porque é pago para tentar resolvê-los, e o país perca tanto tempo. De um lado, com bravatas, e do outro lado, com atitudes que vão além das funções estabelecidas pela Constituição para ministros do Supremo Tribunal Federal.
inclusive com fantasias. Aliás, fantasias alimentadas também por quem gosta da ideia, né? De que está resistindo a uma tentativa de golpe. Isso é tudo fantasia. Fantasia. Não há elementos nos fatos, na realidade atual do Brasil, nem na realidade mundial, não há elementos para isso. A situação é muito diferente daquela. As pessoas vão votar, não vamos protestar porque não tem lá o papelzinho. Talvez 1000 pessoas decidam não votar por causa disso. Né? E por outro lado, nenhum desses chefes de poder tem autoridade conferida pela Constituição para cancelar a eleição. Ronald.